Arro, pessoal! Eu espero que já esteja ao vivo para algumas pessoas. Por favor, quem estiver entrando em contato, vai me passando se já está a imagem, se o som está bom. Perfeito! Que bom, tá vendo que algumas pessoas já estão entrando. O primeiro contato com esse mundo virtual e essa fogueira que nós estamos aqui encontrando. Então vai ser muito bom vocês estarem chegando, sejam bem-vindos. Aproveitem para se reorganizar dentro desse processo, né? Dessa experiência nova que nós vamos estar vivendo aqui. E eu convido a todos, né? Mandem contato para outras pessoas que queiram participar dessa fogueira e vamos reunir, vamos fazer um grupo onde a gente consiga sentar em torno de uma fogueira e bater papo. Vamos aproveitar o dia de hoje, vamos aproveitar para que a gente fique bem, que a gente consiga entender esses motivos desse friozinho que está chegando, né? Vai chegando o inverno, vai chegando esse momento da gente estar mais agasalhado, mais dentro de casa, e a gente aos poucos vai conseguindo se reencontrar, né? Encontrar nossa tribo. E essa proposta da gente estar aqui hoje é uma proposta que ela não é só hoje, ela vai ser para vários momentos que a gente vai se encontrar. A intenção é que a gente esteja de 15 em 15 dias reunidos para a gente conseguir já se reorganizar com temas que ajudem a gente nesse bate-papo, que auxiliem nessa questão de estar se reconhecendo, né? E eu tô vendo já que algumas pessoas já se prepararam a xícara. Olha, eu também já estou com a minha aqui, né? E já vou ensinando vocês que para a gente fazer essa fogueira nossa virtual, nós vamos já servir um chazinho, tá? E a gente vai falar um pouquinho da importância desse chazinho, né? Em volta dessa fogueira virtual. Esse chazinho quente vai aconchegar um pouquinho a nossa garganta, né? Muitas vezes a vontade de falar alguma coisa. E aqui eu vou pedir para vocês terem um pouco de paciência comigo, porque eu ainda não sei o mecanismo das lives, então eu vejo que algumas pessoas já estão escrevendo, mas eu não vou conseguir responder vocês. E pelo que eu entendi da live, essas perguntas não ficarão escritas, né? Eu não vou conseguir ler depois. Então, algumas coisas que eu consegui ler, eu já vou respondendo para vocês, tá? Ó, hoje o meu chazinho, eu estou fazendo um chá especial aqui de hortelã com hibisco. Se vocês ainda não experimentaram isso, é uma maravilha. É um segredo de um chá egípcio. Os egípcios tomam muito a mistura do hortelã com o hibisco. Ele dá um frescor e ao mesmo tempo dá esse sabor que o hibisco tem de especial, né? Então um brinde a vocês para esse chazinho da noite. Outra coisa que nós vamos conversar também. Se você está na sua casa com a luz acesa, faça essa experiência. Apague a luz e sinta como se você estivesse junto comigo em torno dessa fogueira. Porque essa sensação eu quero que vocês sintam junto comigo. Que vocês sintam essa fumaça da fogueira, que vocês sintam as brasas pegando fogo, a madeira, né? Fazendo essa troca dentro do elemento fogo. E a gente aqui, ó, quentinhos, aquecendo em torno dessa fogueira, tá? Vai ser muito gostosa essa noite e vai passar de uma forma muito rápida. Então, vai ser muito gostoso. Tô vendo assim várias pessoas me escrevendo,
pessoas falando que estão com saudade, também estou com saudade. Eu acho que agora nós encontramos um caminho para a gente ficar mais perto. Esses bate-papos, esses encontros, eu acho que vai facilitar muita coisa, muitos reencontros nossos. Convidem as pessoas que vocês têm contato e nós já vamos começar daqui um pouquinho já a falar um pouco sobre esse inverno. Vocês sabem que o xamã, no período do inverno, é um período que ele se torna um contador de histórias. Então ele vai gostar de falar um pouco sobre a sua vida, sobre os seus processos, e aí ele vai narrando histórias, né, que ao mesmo tempo se tornam parábolas em torno da fogueira. E é um momento, né, de inverno, é um momento em que os xamãs reúnem toda a sua tribo, né, o seu clã, para que o clã tenha forças de superação a esse momento de frio, de estiagem, né, onde o grupo consiga ficar mais próximo, onde o grupo consiga comer juntos, onde o grupo consiga trabalhar um pouquinho da sua irmandade, né, de compartilhar aquilo que tem, porque esse período de inverno é um período de reaproximação. Eu costumo dizer que essa época de inverno é uma época que as pessoas ficam mais bonitas, né? As pessoas colocam roupas, né? E gostam de mostrar a roupa que estão, né? O verão, as pessoas tiram a roupa, né? E no inverno, as pessoas colocam roupa. Eu mesmo sou uma pessoa que eu adoro poncho, né? Então eu tenho assim, é a época de eu desfilar com os meus ponchos. E quem tem também echarpes, quem tem lenços, e eu acho que isso é uma coisa assim muito bonita e tem um significado muito especial, né? Quando a gente coloca um echarpe em torno do pescoço, ele não está só nos protegendo do frio, mas ele também está nos dando postura com tudo aquilo que eu vou falar, com tudo aquilo que eu vou me expressar. Então o poncho, ele tem um significado muito especial. Ele tem um significado de você estar colocando entre o seu pescoço, né, entre aquilo que você fala, aquilo que você sente e aquilo que você pensa. Então o objeto em torno do pescoço, ele faz esse filtro que é necessário. E assim a gente vai nos colocando e nos representando naquilo que a gente agrega, não só no vestuário, né? Já vi que tem bastante pessoas, né? Nós estamos com 20 pessoas nesse momento e a gente vai começar a falar um pouquinho, então, qual é o sentido desse bate-papo que nós estamos aqui. Então, hoje, nós estamos dando início à fogueira, né? Na fogueira com o xamã. Então nós vamos estar frente a essa fogueira sempre de 15 em 15 dias. Inicialmente eu vou estar trazendo temas para que a gente consiga conversar, adaptar, refazer. E futuramente eu vou estar com alguns convidados e convidados muito especiais que já confirmaram comigo. Então nós teremos aí dias onde a pessoa vai estar na fogueira virtual da casa dela e eu vou estar aqui nessa fogueira no Arianã. Eu vou estar aqui para a gente estar conduzindo um pouquinho dentro desse trabalho. Bom, vamos falar um pouquinho de amanhã. Amanhã nós estamos iniciando o nosso inverno no hemisfério sul, enquanto no hemisfério norte está em verão. E o inverno, ele é muito falado entre todos os povos, todas as tradições, como sendo um momento muito simbólico, aonde o sol está mais distante. No inverno é quando o sol está numa posição mais distante da Terra. Como um professor que eu sou, né, eu trouxe aqui uma ilustração para gente. Quando vocês quiserem, vocês também podem acender uma vela representando a nossa fogueira, tá?
vai ficar aquele calorzinho e aquela luzinha da vela iluminando o processo da fogueira. Eu já tenho a minha fogueira aqui, só estou trazendo mais fogo ainda para o nosso momento. Vamos representar isso sendo o Sol. Quando nós temos o Sol que está iluminando, né? Nós temos o planeta Terra que está girando, né? Ele gira em torno do Sol, fazendo um movimento de translação. E esse movimento que a Terra faz, ela faz uma inclinação, e esta inclinação faz que quando ela inclina e o hemisfério norte está recebendo mais raios do Sol, nós temos o verão no hemisfério norte. Em compensação, no sul, nós temos uma distância maior dos raios do Sol. Então, nós temos o inverno. E depois nós temos movimentos que a Terra faz em torno do Sol, e ela faz a inclinação. Horas ela inclina mais para o Sol, horas ela se torna mais reta, e depois ela inclina ao contrário. Ela faz um balé, uma dança, né? E a gente fala que são os solstícios, tá? E os equinócios. Quando a Terra está no equinócio, equi significa igual, né? E os dias são iguais às noites. Mas nós temos também os solstícios, que é o solstício de inverno e os solstícios de verão. E nesse período, no inverno, nós temos a noite que fica mais longa, né? E no verão nós temos o dia que fica mais longo. Então amanhã é considerado como a noite mais longa. Então nós vamos ter um momento de noite longa. E esse período de noite mais longa, para os povos antigos, é como se o Sol se ausentasse daquela presença diária que ele está. Então ficava mais tempo na sombra, mais tempo na escuridão. E esse era o momento onde tinha que se reunir a tribo para que não houvesse esse processo de ausência, né, do Sol, de ficar só na escuridão. E aí o grupo se reúne e se fortalece. Só que no inverno, nós temos o inverno aqui no hemisfério sul, que dá esse movimento que a gente conhece. Faz frio aqui? Com certeza faz frio. Só que nós temos no hemisfério norte um frio muito maior. E eu vou começar o nosso bate-papo hoje falando desse frio que é lá no norte, para a gente ter uma intensidade de frio, tá? Então nós vamos aproveitar, já que nós vamos falar de frio, vamos tomar um pouquinho do nosso chá. Muito bem. Falar de frio é falar também de coisas que lembram frio, tá? Se a gente falar, agora nós estamos em junho, nós temos o frio no Brasil. E o frio no norte do planeta vai acontecer por volta de dezembro, que é quando a gente vai assistir o nosso famoso Natal. E no Natal tem algumas figuras interessantes que aparecem no Natal. Qual é a figura mais interessante? A gente tem um centro que é a comemoração, que é o nascimento de Cristo, que é simbolizado como sendo em dezembro, dia 25 de dezembro, mas nós temos uma figura que ela é muito ilustre, né? Que aparece. Que figura que é essa? Que figura que a gente está falando que aparece no Natal? Agora eu vou dar uma lida aqui. Que figura que é essa que aparece no Natal? Que não é o Jesus que está nascendo. Que às vezes ganha mais importância do que o pobre menininho Jesus, que não tem o destaque dele, né? Nós vamos ter, já escreveram aqui, o Papai Noel. É isso mesmo. É o Papai Noel que aparece nessa época de dezembro, de inverno, né? E nós vamos falar um pouco dessa figura. Hoje eu vou dar uma visão diferente dessa figura do Papai Noel.
Mas antes nós vamos falar desse inverno que acontece lá. Muita neve, as casas ficam todas cobertas de neve, e lá nós vamos encontrar uma planta muito comum, usada muito no Natal, que é o pinheiro. E lá no hemisfério norte, os pinheiros, eles são pontiagudos, né? Eles são assim com uma pontinha. Por quê? Porque a neve, quando cai, ela escorre, né? Então os galhos já nascem com os braços para baixo, tá? Os pinheiros que a gente tem no hemisfério norte é os braços para baixo. E no Brasil? No Brasil é o contrário. Nós temos os braços para cima. Nós temos uma força que faz com que os galhos cresçam para cima. E o nosso pinheiro brasileiro é a araucária, que por coincidência, nessa época do ano, nós vamos encontrar muitas sementes de araucária. E que semente que é essa? É o famoso pinhão, né? Que a gente fala que no nosso inverno, quando a gente tem época de festa junina, tem muito pinhão. Então o pinhão é a semente dessa araucária. E os pinheiros sendo para baixo, né? Tem os galhos para baixo, joga as neves, né? Quando caem no chão. E os galhos do pinheiro, eles são muito resistentes e uma boa lenha, né? Então, na época que vai chegando o inverno, lá no hemisfério norte, corta-se as madeiras, que são os pinheiros, armazenam esse pinheiro para que garanta fogo durante o inverno todo. Só que esse pinheiro, ele não pode ficar guardado do lado externo da casa, porque na hora que você precisar de lenha, você não vai ter esse pinheiro do lado de fora. Então coloca-se dentro das casas uma pilha de madeira que vai ser queimada. E os povos mais antigos, né, vamos por assim, nativos, eles têm a representação. Então, como o pinheiro vai ser coberto de neve e eles precisam olhar para a vida, então geralmente eles pegam um galho desse pinheiro ou um filhote desse pinheiro e colocam dentro da casa. Conseguem ver alguma semelhança desse pinheiro de inverno dentro da casa? A nossa famosa árvore de Natal. Então, é colocado como uma reverência, né? É feito um altar, que a gente chama de altar xamânico, altar reverencial, né? Que você faz uma reverência, você vai colocar o pinheiro. E nesse pinheiro, precisa se alegrar, colocar coisas que se tornem alegres, né? Nesse momento. Então, é colocado muitas vezes cogumelos que nascem em forma de bola, né? Aquele famoso cogumelo que a gente vê nos desenhinhos, que ele é vermelho, cheio de umas manchinhas brancas. Esse cogumelo, ele é um cogumelo alucinógeno. Ele chama Amanita muscaria. E esse cogumelo, eles nascem muito nos estrumes de rena, que é muito comum nessa região. Então eles pegam esses cogumelos e decoram aquele pinheiro. E junto com essa decoração, vai colocar nozes, vai colocar uma pena que eles encontram, vai colocar uma semente que eles acham interessante, faz-se bonequinhos e penduram nesse pinheiro, e é a nossa famosa árvore de Natal. Então essa árvore de Natal, ela tem aí uma figura ligada a esse xamanismo também que a gente fala. Mas a gente tem mais coisas para falar sobre isso. Então, além dessa árvore de Natal que a gente vê, né, vamos pensar como que seria esse inverno nessa região. Cai muita neve, muitas vezes neve que chega a cobrir a porta de entrada e de saída desse lugar. Então essas casas, elas ficam ennevadas, né? Cheias de neve, não é enterradas, mas ficam ennevadas, cheias de neve. E as famílias se abrigam dentro dessa casa
esperando o inverno chegar. E o que se faz essa família? Vai consumir aquilo que eles têm de hábito. Geralmente carnes que são defumadas, algumas frutas secas, né? Que é esse hábito que a gente tem sempre na época de Natal, que são as passas, as castanhas, que são alimentos que eles conservam muito mais tempo. Então é colocado dentro dessa casa para consumo da família. E vocês que já têm filhos, vocês devem imaginar como seria estar numa casa que você não pode sair. Lembra muito a questão da pandemia, né? Que a gente passou. A pandemia, a gente tinha todos os convites para a gente ir para fora, mas ao mesmo tempo não podia sair. E quem tem filhos sabe o quanto é difícil manter esses filhos dentro de uma casa. Imagine com o frio que está, né? Então a fogueira tem que estar sempre acesa, né? Então a lareira sempre acesa, a comida, porque a gente no inverno tem um consumo maior, né? O nosso corpo precisa consumir mais para ter energia, né? Para conseguir superar esse frio. E ao mesmo tempo a gente tem essas crianças inquietas e muitas vezes até provocando contato com a neve, né? Pegar neve e fazer bonecos de neve ou tocar na neve, e muitas vezes essas crianças ficavam doentes. E aí eles estavam isolados dentro da casa, o consumo constante de comida. Então chega uma hora que essa comida ela vai acabar, ela vai ficar escassa, e aí precisa repor essa comida. E como vai repor essa comida em pleno inverno? Porque os animais também, eles se escondem. E geralmente a caça nesse período se torna mais difícil, porque a maioria dos animais, eles têm uma pelagem branca para se disfarçar dentro da neve que caiu. Então você encontra animais, mas animais com a pele bem branquinha, bem disfarçados. E a caça vai se tornando cada vez mais difícil. Então, quem está do lado de fora da casa vai estar caçando, vai estar procurando coisas para levar para sua família. A maioria das vezes os xamãs. Então os xamãs, eles têm as plantas medicinais que eles escolheram na época certa, que eles guardaram na época certa. Eles têm os compostos, né? Toda a parte de remédios já foi composta por eles e guardada para esse período de inverno. Eles se preparam para esse momento. E muitas vezes os xamãs saem à caça também para conseguir abater algum animal, né? Porque um animal resistente é a rena. Então muitas vezes as renas, elas servem de alimentos, né? A rena, ela é considerada como a vaca sagrada na Índia, né? Aproveita-se tudo, toma-se o leite da rena, tira a pele da rena, né? Os cascos. Então, geralmente, você vai aproveitando ossos, tudo que vem da rena é aproveitado. E essas renas ficam geralmente presas num confinado lá, onde elas consigam ter também o alimento para sobrevivência, né? E conseguir, né, viver e se sentir bem naquele momento. E as renas, geralmente, entre as fezes das renas e entre a urina das renas, também existe os cogumelos, que também são consumidos muitas vezes pelos xamãs de lá, né? Porque eles colocam para suportar o frio. Da mesma forma que nos Andes usa-se a folha de coca para superar as altitudes, também de acordo com o frio, às vezes é usado algumas substâncias para que eles tenham uma estrutura física suportável àquela temperatura baixa,
as atividades que precisam praticar. E as famílias que estão isoladas com crianças doentes, os xamãs têm o compromisso, né, de reorganizar perante a sua tribo e fazer o melhor que ele pode em relação à sua tribo. Então ele fala com o sagrado e ele sai para ter as atitudes também. Ele não fica só falando com o sagrado, esperando o sagrado agir. Ele pede forças e ele age. Então muitas vezes mata algum animal e ele precisa levar isso, levar remédio. Então vamos imaginar essa cena. Ele está na neve, ele precisa levar carne para esse pessoal que está dentro da casa, que as comidas vão ficando escassas. Ele precisa levar remédios, porque pode ser que tenha alguém doente que precise de uma ajuda. Ele precisa dar assistência psicológica para quem está nessa casa. Então, muitas vezes, ele precisa trazer a força para ele conseguir atender as necessidades. E uma das coisas que ele faz é pegar esses animais, porque ele tem que suportar um frio muito grande. Então, muitas vezes, ele tira a carne do animal e, como está frio, geralmente não estraga essa carne. Então, ele tira a carne, coloca no gelo, né, para ele estar levando, e pega, geralmente, um saco, uma sacola, porque para ele levar isso daí arrastando é difícil. Então, ele coloca tudo dentro de um saco. E aí ele pega aquela pele do animal, imagine aquele animal branquinho, né? Porque geralmente tem a coloração mais branca. E aí ele pega aquela pele branca e põe em contato com o corpo dele para esquentar. E do lado de fora dessa roupa fica a parte da pele que foi escarnada, né? Foi tirada a carne. Então você vai ter uma figura que geralmente vai estar com as beiradas dessa pele branca e aquela pele nas costas vermelha. Lembram de alguém que tem essa característica? Que usa roupas vermelhas com alguns detalhes em branco? Essa é uma figura muito comum nessas regiões nortes, tá? Onde tem o inverno. E aí, para levar as coisas, ele colocou tudo num saco e coloca esse saco nas costas. Ficou mais parecido ainda, né? Quando a gente fala assim, a gente vai dando as características, né? Como lá é uma região fria, né? A parte norte é um inverno muito rigoroso. Para proteção da pele, do rosto, deixa-se a barba crescer para fazer uma proteção no rosto. E cabelos compridos também. Então vocês imaginam, cabelo, barba, cheio de gelo, branco, o gelo tudo grudado, né? Já formou ainda mais a figura que a gente conhece, que é o famoso Papai Noel. Que a gente agrega a esse processo, né? Então tem mais detalhes que vão unindo a isso. Então, além da gente ter essa roupa vermelha, essa barba branca, esse saco cheio de coisas nas costas, ele vai nas casas e quando chega nas casas, ele quer saber se todo mundo está bem lá dentro da casa. E a primeira coisa que ele tem como meio de comunicação com essas pessoas não é pela porta, porque às vezes a neve cobriu toda a porta e você não consegue nem entrar. Então, o que ele faz? Ele vai para o caminho aonde é possível a comunicação, que é pela chaminé, que é onde a fogueira está acesa dia e noite e o gelo não consegue se formar na chaminé. E é por lá que ele grita e conversa com as pessoas que estão dentro dessas casas. Se todos estão bem, se ele pode estar entrando para auxiliar a família. E aí o que ele faz? Aquela cena que a gente já conhece. O xamã desce pela chaminé, com um saco nas costas cheios de alimentos, de remédios, tá?
E muitas vezes o brinquedo ele leva. Porque essas crianças dentro de casa, muitas vezes vão precisar, né, se divertir de alguma forma, né, e ter essa estrutura, né, de brincar, de passar o tempo de inverno dentro de casa com os pais. Então, nós temos essa figura do Papai Noel, né, que a gente conhece, que é a figura dos xamãs. Ah, mas até aí é tudo muito legal, interessante, bonito, né? Vale a pena o que você contou. Mas e essa história? Xamã tem essa coisa de viajar, né? Viajar nas renas, voar, né? Tem esse poder mágico de voar? Tem. Ah, mas como que é? Então por que você não voa? Porque eu não tenho a carne da rena que come, muitas vezes, aqueles cogumelos que são alucinógenos. E aí a rena consome esses cogumelos, fica impregnado na carne, e quando se come a carne, também se come essa substância. E a imagem que se tem é que o xamã vem trazer um monte de presentes para aquela família, e ele vem voando, porque o processo alucinógeno que tem desse cogumelo faz com que eles entrem em delírio, e o delírio de ver o Papai Noel chegando, que seria o xamã chegando, né? E muitas vezes os xamãs são reconhecidos quando chegam, porque eles tiram os cascos das renas, e aí eles fazem chocalhos, né? Então, vocês imaginam, eu trouxe aqui um chocalho feito com cascos de lhama. E quando a gente toca ho, 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 a gente vê uma semelhança muito grande, né? Desses chocalhos, né? Que ele vai amarrar geralmente em um pedaço de pau, que é um cajado, que auxilia ele a andar pela neve, né? Que é usado como bastão para várias coisas. Então nós temos aí alguns elementos que vão aparecendo dentro do xamanismo, né? Na nossa cultura de inverno no hemisfério norte, tá? Então a gente vai tendo esses destaques, né? Que vai aparecendo desse personagem, que é o Papai Noel. Na verdade, ele não recebe esse nome de Papai Noel, mas se vocês forem estudar da onde vem o Papai Noel, vocês vão ver que ele vem lá da Letônia. Aonde que é a Letônia? Ele fica no hemisfério norte. Em que lugar do hemisfério norte? Perto da Sibéria. E a origem dos xamãs é da Sibéria. E a palavra xamã é uma palavra siberiana, que significa se autoconhecer, aquele que guia, aquele que auxilia, aquele que aconselha, né? Então o xamã vem dessa palavra, né? Os estudiosos chegaram nessa palavra, que os xamãs, né, vem dessa região semelhante a essa região que se fala do tal do Papai Noel. Então, quando a gente olha para esse contexto todo, né, que a gente vê a questão dos trenós, vê a questão dos brinquedos, vê a questão da pele dos animais, da cor da neve, né, a neve e o acesso pelo chaminé, a gente vê o saco de presentes, o cajado que faz o barulho parecendo o barulho do Natal, né? E tem as renas também, que para não se perder na neve, eles amarram sinos no pescoço das renas. Então, conforme toca aquele sininho de Natal que a gente já conhece, né? Que é famoso para a gente, né? A questão dos alimentos, que são os alimentos que mantêm, né, essa energia para a gente superar o inverno, e as coisas que são colocadas na nossa famosa ceia de Natal. Então a gente vai tendo alguns elementos muito fortes que surgem dentro da nossa história, e a gente
começa a reavaliar esse processo na nossa vida. Tá, mas você veio falar, bater um papo, foi uma história linda, maravilhosa, mas você falou do que estava acontecendo lá no hemisfério norte e no hemisfério sul. No hemisfério sul, no nosso inverno, nós temos algumas coisas que são muito parecidas, né? Nós também temos um velhinho barbudo, né, que apresenta no meio desse inverno, que a gente fala que são os 3 santos que tem. Então tem o Santo Antônio, que é o mocinho que segura o menino, né? Depois a gente vai ter o São João, né, que ele geralmente aparece, né, como no batizado de Cristo, e depois a gente vai ter o São Pedro, que é o que mais parece com esse nosso Papai Noel. E aí a gente tem esses 3 santos, né, que são considerados como ícones do nosso inverno, né? Porque quando você fala em início do inverno, a primeira coisa que você pensa é festa junina, é esses santos, né? São as quadrilhas. E aí você vai ter esse triângulo que a gente chama, porque dentro do xamanismo a gente vê muitas apresentações feitas dentro dessa trindade, né? Que seria pai, mãe e filho, e a gente vai ter aquela questão animal, vegetal e mineral. Então, sempre que forma um triângulo, a gente sente que é uma imagem perfeita. A triangulação é a imagem perfeita. Então, a gente vai ter esses santos, que são comemorados também na fogueira. Por isso a gente tem um destaque muito grande para o fogo, né? Porque o fogo, ele representa, né? Vamos entrar um pouquinho dentro do xamanismo arianã, que a gente vai ter um momento que a gente vai conhecer coisas e saber lidar com essas coisas, né? Quando a gente fala da fogueira, a gente está falando de 3 signos muito importantes. Nós estamos falando do signo de Áries, do signo de Leão e o signo de Sagitário. São os 3 fogos que a gente tem. É o triângulo do fogo. E aí nós vamos ter nesse momento, né, que a gente mexe com fogo, nós estamos mexendo com 3 características importantes do fogo. Nós temos o fogo que ele aquece, que é essa busca que a gente tem muito no inverno. Ele tem o fogo que faz o alimento, que nutre, né, que ele ajuda nessa parte de alimentação. E temos o fogo que dá o movimento. Por isso que a gente tem tantas danças nessa época junina, né? Nessa época de inverno, né? Vamos dançar para a gente aquecer, né? Então nós vamos buscar essas coisas, né, que estão associadas a inverno. Ao mesmo tempo a gente vai ter alguns processos de saúde que são mexidos nessa época de inverno. Por exemplo, uma delas é essa tosse. Eu acho que vocês até me viram tossindo, porque assim, existe um processo de inverno que ataca muito a garganta. Então, a gente tem sempre que estar molhando o nosso biquinho no chazinho quente. Então, uma pausa para todo mundo molhar a boca no chazinho. E quando a gente faz esse processo de estar tomando uma bebida quente, a gente está aquecendo toda a garganta. E uma das coisas que aquece muito a garganta nessa época de inverno é o nosso famoso gengibre, né? A gente vai ver o quentão, nós vamos ver algumas tradições que tem aqui de inverno, que é uma tradição assim muito gostosa, né? Principalmente a gente que está aqui mais no interior, eu acho que a gente curte muito mais o inverno, né? Parece que é uma festa nossa, até porque o povo que mora no interior é chamado de caipira, e aí a gente tem os caipirinha de festa junina. Então a gente se sente dentro dessa tradição e falando daquilo que é nosso. Não no sentido pejorativo, mas no sentido assim, é gostoso, é bom e a gente faz mesmo. A gente vive esse processo porque é muito gostoso. E aí nós temos então a fogueira que eu estava falando, que são esses 3 elementos, né? Que são esses 3 signos e essas 3 funções que nós temos
em cima da fogueira. Nós temos também uma coisa que se destaca muito nessa época de inverno, que é a nossa fé. Enquanto os povos mais primitivos têm aquele processo de rezar, porque o sol está distante e nós precisamos criar uma egrégora, né? Criar um pensamento para que esse sol volte mais rápido, aqueça novamente e que a gente consiga ter o calor, ter o dia mais longo, ter o dia mais claro. Então, nós vamos rezar. Esse seria um pensamento dos povos mais antigos. E o nosso povo aqui, quando fala em festa junina, também existe essa religiosidade que é colocada, né? Estou falando dentro da nossa tradição mais próxima, né? Que é essas festas juninas e julinas que a gente encontra, que é onde se reza um terço, né? É onde a gente vai ter algumas características gostosas mesmo de viver nessa época de inverno. Hoje em dia não se vê mais, mas eu sou da época que tinha o famoso pau de sebo, né? Que eles arrecadavam na comunidade dinheiro, né? Tipo joias. E aí eles pegavam um eucalipto bem comprido, né? Tiravam toda a casca, lixavam esse eucalipto e passavam sebo, passavam uma gordura, né? Então aquilo ficava escorregadio. E aí eles fincavam no chão e colocavam lá em cima, eles colocavam todo o dinheiro. Então as pessoas, aquilo ficava numa rua e as pessoas tinham que subir. Então as pessoas brincavam, né? Um colaborava com o outro. É como se fosse um treinamento que era feito de musculação, de força, de vitalidade, né? De você estar estimulado a fazer coisas, né? Então você subia o pau de sebo. Então você tinha quem chegava lá em cima, ganhava a prenda que estava lá. Então isso era muito comum. E aí a gente tinha também as quermesses, que eram muito comuns, que é quando a comunidade geralmente se reunia para arrecadar fundos para auxiliar instituições ou pessoas, né? Que é um pouco daquilo que eu falei no começo, que o inverno ele traz muito essa necessidade das pessoas se reunirem, né? Serem mais irmãs, olhar a dificuldade do outro, né? Mostrar o seu esforço em prol do outro, né? Ser fraterno. Então isso é um dos aspectos que o inverno ele traz muito pra gente, né? Ele mexe muito essa coisa da gente ter que ir e fazer, né? Se doar para o outro. E é uma coisa muito bonita, né? Que nos dias de hoje a gente percebe, não é só você levar blusa para quem está na rua passando frio, mas às vezes é você levar uma palavra, né? Você também está mostrando o seu lado humano, porque hoje a gente vive um processo que muitas pessoas até têm a doação, mas ela não valoriza, porque tudo que vem de graça vai de graça, né? Ela não tem a troca. Então, às vezes, você ouvir a história do outro e fazer a troca de humana com o outro faz com que ele lute para conseguir aquilo que ele realmente precisa e ele realmente quer. E isso é muito importante. É uma das coisas que a gente precisa valorizar, o outro conseguir aquilo que ele realmente precisa. É isso que você escreveu, Rosângela. É o calor humano. A gente precisa, não é do frio. Nós precisamos desse calor humano. Esse calor que faz com que as pessoas se doem, mas se doem no pessoal e não no material, né? Nós estamos vivendo um inverno muito grande dentro das pessoas. As pessoas estão muito frias desse sentimento. Então, a gente convida para que as pessoas também escutem a história do outro, né? Vamos fazer como
comunidades que se reuniam para falar, para conversar, para orientar, né? Eu acho que esse é um papel que ajuda muito a esquentar esse inverno, né? Começa a valorizar que a blusa é importante, né? Mas a pessoa que está dentro da blusa, ou o doador da blusa, é uma pessoa que tem calor humano. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente pode estar fazendo sempre, né? É até uma proposta aí para esse grupo que está aqui na live, tipo, praticar esse calor humano, né? Em pleno frio, venha praticar o seu calor humano, venha escutar a história do outro, né? Eu recebi uma mensagem hoje, eu até compartilhei com algumas pessoas, que hoje em dia está tendo um projeto onde são formadas bibliotecas humanas. O que são essas bibliotecas humanas? Você vai para um lugar, você encontra a pessoa e você senta com a pessoa para ouvir a história que ela tem para te contar. E você tem os temas dessas pessoas para você ouvir. Então, são pessoas que são bipolares, são pessoas que estão desempregadas, são pessoas que perderam um filho, são pessoas que estão sendo mãe ou pai pela primeira vez. E aí você vai ler o livro da história dessa pessoa. Só que você não vai ler. Você vai ouvir, você vai ler naquilo que você pode ver, naquilo que você pode sentir, né? Então, eu sinto que esse caminho, né, que a gente está encontrando é muito importante a gente olhar, né, para o inverno que o outro está e não fazer da vida do outro um inferno, né? Porque às vezes você faz uma coisa, mas você não ajuda, você atrapalha, né? Às vezes a gente tem uma boa intenção, mas aquela boa intenção ela não vai fazer com que o outro caminhe sozinho. E essa é uma característica que nós precisamos ter, né? Nós precisamos ouvir o outro, ajudar o outro, mas deixar que o outro faça por ele. Porque senão depois você afasta e o outro não sabe fazer, ele só sabe ganhar. Eu uso muito uma expressão com algumas pessoas que são assim, né? Tem pessoas que geralmente vivem pedindo coisas, tá? E vive desse pedir constante. Então eu costumo chamar essas pessoas de resmunganha. Elas resmungam e ganham, né? Então são os resmunganha da vida. E elas não conseguem gerar o seu próprio material. Por quê? Porque ela sempre é dependente do outro. Então o inverno, ele traz essa reflexão também. Ele traz a gente mais perto, ele traz a gente mais reflexivo, ele traz a gente mais fraterno, ele desperta mais a nossa fé, a nossa entrega, né? Confiança, confiar que existe uma força maior, que ela nos comanda para que tudo isso aconteça. Só que essa força maior não está fora de nós, está dentro de nós. E nós temos que encontrar isso lá dentro. Porque é lá dentro que faz com que a gente modifique tudo que tem dentro de nós e tudo que tem fora de nós. E o inverno, ele vem para questionar isso, né? O quanto frio que você está. Não é o frio que o ambiente está, é o quanto você está frio com você mesmo, com as pessoas, com o olhar no mundo, né? Com aquilo que você pode fazer e não faz, com aquilo que você precisa mostrar para o outro que está fazendo, mas não é isso, a doação não é isso. A doação é você fazer porque o teu coração vai ficar feliz e bem porque você está fazendo. E não porque você mostrou para alguém que você faz. Para o outro não está na competição com você. Você está nessa evolução interna. Você precisa evoluir, você não precisa competir, né? A competição é algo que não gera vantagem. Porque se o outro for mais forte na competição, ele sempre ganha. Mas se você for humano, você sempre será humano, né? E sempre irá fazer
aquilo que precisa ser feito para outro ser humano. Então, eu acho que essa reflexão de inverno traz isso. Eu acho que é um momento mesmo da gente olhar para tudo. E olhar para essas questões que estão acontecendo, né? Como eu estava falando, a gente estava falando sobre o pau de sebo, né? Que era uma tradição. Nós também temos a quadrilha, né? O que é essa quadrilha que a gente fazia, né? A quadrilha não é a quadrilha hoje vista como quadrilha de roubo. É a quadrilha porque era feito em quadros, né? Em partes diferentes. E essas partes que a gente precisa ver é você poder dançar com uma pessoa, né? Sem você estabelecer um vínculo sexual, né? Sem estabelecer esse vínculo de interesse, esse vínculo do mais bonito. Não, é dançar porque é gostoso dançar, é gostoso participar, é gostoso ouvir a música, é gostoso valorizar quem toca a música, né? Hoje em dia tudo se coloca numa caixa de som e toca-se tudo. Mas antigamente se valorizava aquele senhorzinho que tocava sanfona, que olha, é um instrumento muito difícil de ser tocado. E ele ensaiava e ele se preparava para aquele momento. Às vezes, no ano todo, ele tinha 3 apresentações, mas ele tinha essa apresentação de inverno, onde alegrava todo mundo e todo mundo participava desse movimento, né? E isso está se perdendo. Está perdendo aquela tradição que a gente tinha de reunir todos para fazer uma festa. Hoje você vai, compra tudo pronto, decora uma coisa bonita, parece um cenário, tá? E as pessoas sentam e comem, gastam, mas não tem o envolvimento do fazer, que é o mais gostoso, né? Eu venho de uma família que é uma família assim muito tradicional caipira. Então tem coisas que eu valorizo muito. Por exemplo, uma das coisas que eu valorizo demais é a confecção da pamonha. Que coisa mais bonita e artesanal, e era dessa época de festa junina. Eu lembro que a minha família se reunia para fazer pamonha e eram assim sacos e sacos de milho, aonde um descascava o milho e separava as palhas melhores. E as outras palhas eram jogadas tudo num canto e a criançada fazia festa. A gente pulava naquilo lá como se fosse um colchão. Era a coisa mais gostosa. Saía tudo coçando, né? Mas era muito gostoso a gente fazer isso. E aí nós tínhamos assim, uma equipe que iria cortar o milho. Outra equipe que ia moer aquele milho até tirar o caldo. E aí enquanto aquele grupo grande de pessoas que estavam ali precisavam comer. Então uma equipe já ia para a cozinha. Aí naquele dia, geralmente era o dia que iria matar o porco. Então também tinha a pessoa que iria matar o porco, o outro que ia desossar o porco, cortar os pedaços, fritar, fazer, tirar gordura, fazer torresmo. Aí já vinha o pão de torresmo, já vinha o macarrão, que era muito comum, né, para essa turma toda, uma comida que rendia. E aí do milho que já estava sendo feito, a pamonha, já saiu o curau, já saiu o bolo de milho. E no final, aquilo que era um encontro para fazer pamonha se tornava uma grande festa, porque tinha o tio que tocava uma sanfona, que ele ia tocar sanfona, e aí aqueles que trabalhavam o dia todo iriam dançar, né? E olha quanta coisa linda que existia nesse inverno, né? E hoje em dia, às vezes a gente não tem o que contar. O inverno ele fica limitado num processo único, né? É um processo assim, é aquela festa que você compra o ingresso, aí você senta na mesa e é tudo assim, tem um garçom que serve, tem umas danças que não tem nada a ver com a tradição, mas tudo bem, né? Porque é cultura ou é porque está na moda, mas vamos aceitar, né?
e se esquece daquele tempo que tinha o cartucho, né, cheio de doces, que eram doces caseiros, né, que muitas vezes você fazia uma variedade de doces, de coisas que tinham em casa. Era um doce de laranja que era ralado, era o doce de abóbora, era o doce de leite, era tudo coisas que a gente tinha em casa. Hoje é tudo industrializado. Hoje você vai lá, compra um pacote de paçoquinha, um pacote de pé de moleque e tá tudo certo. E aí você põe, ainda tem que desembrulhar aquele papel que tem a marca, né? Quando você vai comer, e perdeu a essência. Então, quando eu venho falar de inverno, eu venho trazer essa memória e essa coisa do ser humano estar fazendo com, né? Nós estamos perdendo isso. Eu tenho certeza que do grupo que nós estamos aqui hoje, que está participando dessa live, quando eu conto essas coisas, dá vontade de fazer, dá vontade de falar, oba, vamos reunir essa turma, vamos fazer pamonha, né? Vamos começar a resgatar coisas que aconteciam nessa época. Então isso se torna claro que o ser humano está carente de coisas que ele pode fazer. Uma das coisas que eu mais vejo dentro da clínica, que as pessoas que me procuram, é a perda do sentido da vida. A vida não tem mais sentido, porque eu vou fazer o quê? Minha vida não tem mais sentido. Então eu estou fazendo sempre a mesma coisa, eu não estou alterando nada, não estou fazendo nada de novo, não estou modificando nada, né? E isso automaticamente vai perdendo a essência. Olha que legal, o Leandro acabou de escrever aqui que já virou projeto para professor na escola. Isso daí já, vamos seguir em frente. Olha que delícia ouvir isso daí, ver isso daí e saber que essa ideia vai se tornar algo legal, algo produtivo, né? A gente pode fazer em casa, né? Porque às vezes a gente fica assim, mas não, eu vou chamar, mas o outro não vai fazer, mas o outro não quer. Vamos fazer dentro de casa. Vamos organizar quem mora em casa e vamos fazer uma coisa nós, né? Vamos pôr todo mundo para fazer. É aquela coisa assim, todo mundo agora vai colocar o seu celular em cima da mesa e cada um vai fazer algo que tem a ver com esse encontro no final da noite. E aí, claro que você pode olhar, claro que você pode ver uma receita, claro que você pode pôr uma música no seu celular, mas é você estar fazendo, não é você estar falando ou pensando em fazer, né? É você resgatar a essência. É aquilo que o ser humano está perdendo. E isso é uma coisa que está adoecendo o ser humano. O ser humano está deixando de ser útil. Ele está deixando de fazer coisas que para ele são importantes, né? Então, ele deixando de fazer coisas importantes para ele, a vida passa a não ter importância também. E aí a vida se torna um inverno rigoroso dentro de você. E aí você vai se tornando frio com as pessoas, aí você automaticamente vai agindo como uma pedra de gelo, né? E nada te derrete mais, porque você só vai querer congelar outras pessoas, tá? E nesse momento o que acontece? Aquilo que o inverno sempre traz pra gente. Nessa época de inverno, eu vi até uma expressão que eu achei até interessante, né? É um grupo que eu faço parte e uma das pessoas falou assim, olha, eu preciso fazer uma pergunta para as pessoas que têm reumatismo aí. Tá sentindo dor? Isso significa que vai ser muito frio essa noite. Então, geralmente, quando esfria, a dor aumenta, né? Então, quem tem reumatismo vai sentir mais isso daí. E as pessoas que não praticam coisas boas vão entrar nessa dor, né? Elas vão ficar condoídas, né? Vão ficar cheias de dores. E são dores que são emocionais, são dores que são físicas, né? Somatizam no físico.
Então, o inverno vem um pouco também para você sair do estado de rigidez e você entrar num processo de movimento, de ação. Porque isso vai fazer com que você movimente a sua cabeça, movimente as suas emoções, movimente o seu corpo, movimente o seu grupo, né? A gente precisa de pessoas que tenham ação na vida, né? Os xamãs da Polinésia e do Havaí, eles têm uma expressão que se chama prece-ação, que é assim: se você fizer a prece, mas não tiver ação nenhuma, a prece ela não é atendida. Então você precisa ter a prece e você precisa ter a ação. E aí quando você une as duas coisas, você começa a ter na vida apreciação. Você começa a apreciar coisas, começa a achar coisas bonitas e se achar bonito também dentro das coisas. Então eu vejo assim, a gente tem muita coisa para falar sobre tudo isso que está acontecendo, né? O inverno foi simplesmente um sinalzinho para a gente começar a nos encontrar, a nos reunir, né? Esse projeto aqui que eu estou fazendo na fogueira com o xamã, também eu vou falar que é uma coisa para mim, porque eu sinto que tem muito conhecimento, né? Muitas coisas para serem vividas e coisas que eu já vivi que eu quero partilhar com as pessoas. Mas hoje a gente está vivendo um momento muito difícil, porque as pessoas querem tudo prontas. Igualzinho eu comentei com vocês no inverno, né? Quando vai fazer uma festa junina, você já compra tudo pronto. Então as pessoas se habituaram que elas querem tudo pronto, elas não querem aprender o novo, elas não querem vivenciar um processo novo. E a gente que é um condutor de sabedoria, de vivências, de experiências vividas, não dono da verdade, porque eu não sou dono da verdade, mas quando a gente tem uma experiência, a gente precisa passar isso e a gente não tem pessoas que querem aprender, a gente precisa encontrar um meio, né? Então eu achei que esse meio vai ser um meio legal de eu estar fazendo isso, porque eu vou estar montando a live é assim mesmo, aberta, quem quiser entra, assiste, quem não quiser sai, quem gostar fica, quem não gostar sai, e assim a gente consegue encontrar vários outros processos, né, que acontecem na vida, de coisas naturais, né, que vão circulando na nossa vida, né, vão movimentando dentro dessa vida. E aí eu consigo pôr para fora aquilo que eu tenho guardado. Então é uma forma de troca, isso é algo muito bom para mim. Porque eu acho que tudo que a gente faz na vida tem que ser essa troca justa, né? Tem que ser bom para mim e tem que ser bom para vocês que estão assistindo. Por isso que eu falo, não está bom? Saia daqui, vai ter um monte de coisa para você ver, né? No virtual tem muita coisa que você pode pesquisar, que você pode ir atrás. E se você gosta, fica, aprende, escuta, duvide daquilo que eu estou falando, pratique, né? É para isso, a live vai estar sendo feita para isso. Então, nós vamos ter então um processo de live que eu quero estar montando, sempre de 15 em 15 dias. E eu já estou pensando no nosso próximo tema que nós vamos encontrar em volta da fogueira. Como eu trabalho com xamanismo e trabalho com constelação, eu sei que existe muitas pessoas com dúvidas na constelação, querem saber de constelação. Então eu acho que nós vamos fazer uma live falando de constelação, explicar um pouquinho sobre a constelação, tirar algumas dúvidas. E depois eu vou pedir para que as pessoas que têm um contato maior com lives, ou que tem um contato maior com a parte tecnológica que eu não tenho, converse comigo no particular, me ensine algumas coisas de como eu posso estar tendo os recados das pessoas, a interação das pessoas, né? De repente, na nossa live de constelação,
pode estar vindo perguntas e eu já respondendo as perguntas que vêm, né? Porque passa muito rápido, né? Os comentários que vocês vão fazendo vai passando muito rápido, não são todos que eu consigo ler. Então, vamos trabalhar um pouquinho de constelação familiar. A gente fala um pouquinho do que é o trabalho, sobre essa técnica que eu estou desenvolvendo, né? Que é a constelação xamânica. Então, como que é o olhar em cima disso, né? E os resultados que tem, são vários resultados que acontecem, então a gente vai conseguir estar vendo por aí. Eu estou pensando já em marcar, como daqui 15 dias, quem estiver com algum calendário aí, eu gostaria de marcar nas quartas-feiras, porque de quarta-feira é um dia que a gente chama de dia de equilíbrio. Eu vou explicar isso para vocês depois. Sempre nós temos um ritmo, né, da semana. Então, geralmente, a gente tem assim: trabalha segunda, trabalha terça, trabalha quarta, trabalha quinta, trabalha sexta, descansa sábado, descansa domingo. Trabalha segunda, trabalha terça, trabalha quarta, trabalha quinta, trabalha sexta, descansa sábado, descansa domingo. Vocês percebem que você entra num ritmo mecânico? E esse ritmo mecânico, ele não é legal. Então, a minha intenção é a gente fazer assim, ó. Trabalha segunda, trabalha terça, aí tem a live na quarta, trabalha quinta, trabalha sexta, descansa sábado, descansa domingo. E aí a gente entra num ritmo natural das coisas da vida. Então, nós vamos fazer esse ritmo sendo na quarta-feira. Então, quem estiver por aí com algum calendário, dê uma olhadinha. Daqui 15 dias, dia 5 de julho, já falaram para mim aqui. Dia 15 de julho, obrigado, Michele. 5 de julho, a nossa próxima quarta-feira que a gente vai fazer a nossa live. Então, já vão se preparando, já vão escolhendo que chá que vocês vão fazer, né? Que aí eu vou fazer uma enquete também. Quais são os chás mais consumidos em cada estação do ano, né? Os que consomem mais camomila, mais hortelã, tem uns que gostam de carqueja, tem uns que gostam de boldo, né? Tem outros que gostam de sabores mais cítricos, né? Então nós vamos saber um pouquinho de cada tipo de chá, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Para mim foi assim, resultado muito gostoso, né? Porque eu fico muito à vontade de estar falando com os meus amigos, né? E principalmente em volta de uma fogueira, que é a coisa mais gostosa que tem. Então nós vamos nos ver novamente daqui 15 dias, no dia 5 de julho, nós vamos ter outra live. Então já vai espalhando para o pessoal. Quem gostou, convide mais pessoas. E eu vou fazer aqui o processo que me ensinaram para gravar essa live e publicar. E a gente se vê em breve em novos encontros, em novas fogueiras. Então a minha gratidão a cada um de vocês, a participação de cada um. Eu não consigo responder a cada um, mas eu já vi os nomes aqui que foram passando. Muito feliz com muitas pessoas que eu não vejo já há um tempo. Então minha gratidão, que vocês possam sempre estar juntos, sentados nessa fogueira, sendo aquecidos nesse inverno, né? Que esse fogo não seja só o fogo da fogueira, mas que seja o fogo do amor, da dedicação, da entrega, tá? E da certeza que tudo vai ficar bem. Amanhã as coisas vão estar melhores. Arro para vocês, até breve, e a gente conversa mais na próxima live. Arro!